para que haja um espaço para uma outra maneira de se encarar isso tudo. Para terminar, uma menção rápida à história do 21 de dezembro. 21 de dezembro não era o fim do mundo, né? Tanto é que nós estamos todos aqui conversando. 21 de dezembro era o final de uma era do calendário maia, que representava exatamente o início de um novo tempo, o final de um ciclo de 13 mil anos e o início de um outro ciclo de 13 mil anos, que numa linguagem simbólica é chamado como se fosse o final do inverno galáctico para o início da primavera galáctica, que é exatamente o que a gente está começando a viver a partir de agora. Existem mil especulações a respeito da questão das manchas solares. Eu acho que não cabe aqui aprofundar isso, justamente para não fazer uma fala muito grande, mas eu, na minha convicção, enxergo 21 de dezembro como um marco, não do fim do mundo, mas do início de um novo tipo de consciência, daquilo que a gente chama da nova consciência. Muito obrigado. Minha mãe sempre dizia que primeiro as damas, né? Então, eu vou passar a palavra. Esse novo tempo que aqui foi falado, eu joguei bastante ali atrás, estava aguardando e vi também novos começos através da bétula, que é a primeira árvore do alfabeto Oan, mas vi também a sabedoria do carvalho. O carvalho é uma árvore muito forte, ela aguenta bastante. Para nós pode ser entendido como será um ano em que seremos fortes, encontraremos a força. E logo em seguida aparece o Oan do Grove, do bosque. Num bosque, todas as árvores se protegem. A mais forte protege a mais nova. Isso nos remete especificamente à questão da família. É momento de aprender com os nossos antepassados, com as lições dos antigos, e também com os mais novos. As crianças têm muito para ensinar para a gente. Os mais antigos também. É uma troca de dar e receber conhecimento. A outra árvore que aparece é o salgueiro. O salgueiro tem um pedaço na água e um pedaço de suas raízes na terra. E ele nos ensina a ser maleável, a não brigar tanto, a agir mais pelo coração, não tanto pelo sol, mais pela lua. Vamos tentar não agir mais pelo nosso instinto, pela delicadeza, pela generosidade, pela compaixão e não tanto a ferro e fogo. Vai ser um ano onde quem tiver a capacidade de ouvir seus antepassados, ouvir as crianças, ouvir as lições do passado, de tantas pessoas, e também ter um olhar à frente, à tecnologia, a tudo isso que nós temos disponível, e pudermos caminhar entre todas essas informações sem enfrentamento, mas com maleabilidade, nós vamos ter uma maior facilidade de atravessar esse período. Eu também vejo que há uma dificuldade em relação ao meio do ano. Vai ser uma época de emoção também, mas de maternidade, de parir novos projetos. E o parir é sempre difícil, nós chamamos de trabalho de parto, né? Então, é uma época de gestação, o início do ano, e exatamente no meio do ano é a época de parir, aquilo que você plantar agora no começo do ano. Vejo como uma questão de atravessar mesmo entre as dificuldades, sem bater de frente, sem grandes enfrentamentos, com moderação, com calma, com paciência, e compreendendo, se colocando no lugar do outro. Porque com certeza, por menos que você goste do outro,
ele vai te trazer uma lição, ele vai te trazer uma compreensão daquilo que você vai enfrentar. Mais ou menos isso, para 2013. Para fazer uma alternância entre as artes divinatórias que estão aqui na mesa, passar a você, Giancarlo, para falar um pouquinho da visão numerológica e tarológica. Obrigado, boa tarde a todos. Falando de tarô, a gente coloca o arcano para o ano, normalmente se faz a soma do ano, mulher do ano, né? No caso de 2013, se você somar tudo, você tem o 6. E o arcano 6 é chamado o arcano dos enamorados, ou dos amantes em alguns baralhos, onde aparece tradicionalmente uma figura jovem com uma menina, né? E algumas pessoas acham que se trata de uma segunda mulher e não é. Iconograficamente, como eu sou muito voltado para a questão de pesquisa histórica de imagem, se trata do pai do menino, onde esse jovem está mostrando a sua noiva. Quer dizer, a imagem, na verdade, se reportava uma boda, porque era comum, né, período renascentista, medieval e tal, a menina ter um dote, o marido ali ter um bom dote, enfim, para que houvesse o casamento. Então, os enamorados, logo a gente reporta o quê? Relacionamento. E, se tratando de esoterismo, né, da linha de pesquisa de tarô, as pessoas falam muito livre-arbítrio e escolha, exatamente porque as pessoas logo reportam a imagem de um jovem ter duas mulheres. Eu não paro exatamente nesse ponto, tá? Eu falo da questão das convivências. Como a gente projeta o arcano no sentido amplo, ou seja, ele não está trabalhando ou operando numa questão individual, esse significado dele tende a ser pulverizado para toda uma coletividade. Então, ele vai falar da questão de diálogo, das convivências. Ou seja, esse ano, se tratando do arcano 6, é um ano que tem uma importância muito grande em qualquer tipo de diálogo e de convivências. Ou seja, a gente está vendo agora recentemente, né, o Papa se retirando do seu cargo. O que isso provoca? Isso provoca a necessidade de um diálogo da Igreja com os seus fiéis. Ou seja, ficou um ponto de interrogação. Por que o Papa está indo embora? Né? Por que ele se retirou? E isso pode se repetir de forma diferente ao longo do ano em outros aspectos, como, por exemplo, situações onde determinadas instituições, na responsabilidade dessas instituições com seus grupos, com seus sócios, com seus vínculos, né, de uma forma geral, ocorram movimentos ou acontecimentos que levam as pessoas a questionar por que está acontecendo isso. Isso, do ponto de vista prático, pode se repetir algumas vezes dentro da própria política. E a gente está falando não só de política nacional, a gente está falando de política mundial. Tá? O número 6, né, ele representa, na verdade, o livre-arbítrio. É o diálogo, é a questão do coração, a questão do livre-arbítrio. É quando o homem pode fazer suas escolhas e responder por elas. Ele toma para si a escolha. No entanto, ele terá que obrigatoriamente escolher o que ele escolheu. Então, isso do ponto de vista social, institucional, falo que cada grupo, cada instituição, né, responderá, com certeza tomará as suas decisões, mas responderá pelas decisões feitas, que poderão ou não ser implacáveis. É importante até lembrar que uma oitava superior do 6 é o 15 no tarô, que é o diabo, né? O arcano tão temido que as pessoas falam, o diabo, o mal não é necessariamente isso. Na verdade, o diabo fala do poder. Então, quando a gente faz a projeção do arcano chamado ressonante, que é o 15 da 1 e 5, 6, você sabe que quando você faz certas escolhas, você mexe com o poder. Né? Tem até uma frase do bem. Quem aqui que já viu o filme do Homem-Aranha, né? O 1, quando o tio Ben morre, né? O Peter Parker está lá com o Ben, né? E o Ben estava quase morrendo. Antes de morrer, ele faz até uma espécie de uma profecia para o Peter Parker que diz que grandes escolhas requerem, né? Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, quando você assume qualquer coisa na sua vida,
você está mexendo com o nível de poder. Como é que uso você vai fazer disso? E isso projetado na coletividade, é bom lembrar que cada vez mais, né, que avança, que o mundo progride, nós nos tornamos mais uníssono, nós tornamos mais estamos cada vez mais interligados, embora pareça que cada um está cuidando da sua própria vida. E o 6, ele simplesmente mostra esse ano a responsabilidade que você tem na participação da convivência, dentro da tua comunidade, né? Dentro da tua família, dentro da instituição do qual você pertence, e de que maneira você colabora, coopera, ou de certa forma soma com esse grupo que você pertence. E se você toma uma escolha unilateral, e isso é importante considerar, porque no ano 6, se as escolhas se tornam muito unilateralizadas, ou seja, pessoais, elas podem não surtir o efeito se você estiver pensando na questão do conjunto. E é interessante pensar nisso. Por exemplo, eu estou usando o exemplo do Papa, comecei abrindo, né, com o exemplo do Papa, porque se a decisão dele foi unilateral, né, pensando exclusivamente nele, isso vai trazendo uma consequência atrás da outra para a igreja, para a comunidade, para todas as pessoas que estão ali relacionadas. Então, de um ponto prático, todos os relacionamentos, sejam amorosos, sociais, relacionamentos em que existe uma interdependência, em que as pessoas têm que se influenciar pelas decisões e escolhas que fazem, é importante. O aspecto artístico, né? Nós temos a figura do Cupido, né, que aparece no alto da imagem, né, tocando o coração dos homens. Eu acho que é muito importante, uma coisa que falta, né, a humanidade vem tentando resgatar, essa coisa de colocar o coração na vida, o coração no seu trabalho. Existe muito essa coisa do dever. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e você perde um pouco aquele senso de por que eu não vou fazer algo que eu goste, que eu ame, que eu tenha prazer. Então, de certa forma, numa escolha que você faz na tua vida, no ano 6, você tem que gostar, né? Numa influência do gostar, as coisas tendem a dar muito mais certo do que simplesmente você fazer por uma obrigação.